Nem sempre os nossos caminhos parecem claros. Às vezes, os dias amanhecem com nuvens espessas e o coração carregado de perguntas sem respostas. Mas existe uma promessa que ecoa acima de qualquer dúvida. Deus conhece os planos que tem para nós. Mesmo quando não entendemos o tempo, mesmo quando o terreno parece incerto, o céu continua seguro e soberano. Nesta manhã, ao abrirmos os olhos para um novo dia, somos convidados a lembrar que não estamos entregues ao acaso. Existe um propósito acima de tudo o que vivemos. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos revela que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, planos para nos dar um futuro e uma esperança. Não importa se ontem foi difícil ou se o hoje começou com peso, a palavra continua firme, nos chamando para confiar. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante. Não prometeu atalhos fáceis, mas nos assegurou direção. E hoje, mais uma vez, podemos nos colocar diante dele com humildade, fé e coragem. Esta oração é um convite. Pare por alguns minutos e entregue os seus pensamentos a Deus. Não importa onde você está agora. Se você está em casa, no trabalho, ou talvez com o coração cansado e confuso, essa oração é para você. Porque Deus conhece os planos, e eles são maiores do que o medo, maiores do que a dor, maiores do que qualquer limitação. Fique até o final, porque algo poderoso acontece quando oramos juntos. A fé se acende, a esperança se levanta e os céus se movem. Vamos nos conectar com a vontade de Deus para este novo dia e permitir que a certeza da promessa de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, seja a nossa âncora. Respire fundo. Silencie por dentro. Abra o coração para esta oração. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que ainda não conseguimos entender. As incertezas que nos cercam, os sentimentos que tentam roubar a nossa paz e os medos silenciosos que nos visitam nas madrugadas, que a Tua voz nos lembre, hoje e sempre, que Tu conheces os planos que tens para nós, que mesmo quando os nossos olhos não veem saída, os Teus caminhos continuam abertos, que mesmo quando sentimos que tudo está parado, no invisível, o Senhor está agindo. Conduze-nos, Pai, com a Tua mão firme e amorosa. Ajuda-nos a caminhar mesmo quando a estrada estiver turva. Dá-nos coragem para não desistir no meio do processo. Que sejamos como árvores plantadas junto às águas, que mesmo no tempo da seca, continuam produzindo frutos. Restaura em nós a fé de que os Teus planos são bons, perfeitos e agradáveis. Que possamos confiar mais na Tua palavra do que em nossos próprios sentimentos. Espírito Santo, sopra sobre os nossos corações agora. Acalma a ansiedade, silencia os pensamentos inquietos e nos ensina a descansar na promessa. Não queremos nos antecipar, não queremos nos desesperar, apenas caminhar no Teu tempo. Livra-nos da pressa que nos distancia da Tua direção. E se for necessário esperar, que saibamos esperar adorando, sem murmurar, sem perder o foco, confiando que o Senhor está escrevendo uma história maior. Senhor, guarda o nosso coração contra a incredulidade. Que mesmo quando tudo ao redor parecer sem sentido, sejamos capazes de dizer: Deus sabe o que está fazendo. Que cada dificuldade se torne oportunidade para Te buscarmos mais. Que cada dor nos leve mais fundo em oração. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que os Teus planos jamais falham. Coloca os Teus pensamentos em nossos pensamentos. Alinha os nossos desejos aos Teus. Que não tomemos decisões por impulso, nem andemos por vista, mas sim por fé. Dá-nos discernimento para identificar o Teu agir, mesmo nos detalhes. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pela Tua voz mansa e firme que nos orienta com sabedoria. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, governe o nosso interior hoje. Queremos levantar da cama com esperança, sair de casa com propósito, enfrentar o dia com coragem. Que as nossas palavras, gestos e atitudes estejam em sintonia com o plano que o Senhor traçou para nós. E mesmo quando tropeçarmos,
que não permaneçamos caídos, porque o Senhor nos levanta com misericórdia. Hoje escolhemos confiar nos teus caminhos, mesmo que eles sejam diferentes dos nossos. Sabemos que o Senhor enxerga o que não conseguimos ver, conhece o que está oculto e sabe de tudo o que virá. Ajuda-nos a viver cada dia com fé, sem tentar controlar o amanhã. Queremos caminhar contigo de mãos dadas, um passo de cada vez, confiando que o melhor ainda está por vir. Enche-nos de sabedoria, Pai, que em cada decisão, grande ou pequena, possamos te consultar antes, que não coloquemos nossos planos à frente dos teus, nem façamos escolhas baseadas no medo ou na pressa. Ensina-nos a esperar com fé, a agir com prudência e a falar com mansidão. Que sejamos reflexo da tua presença em cada ambiente que entrarmos hoje. Guarda o nosso lar, Senhor, que a tua paz habite entre nós. Que o ambiente onde vivemos seja cheio da tua presença, onde o amor, a paciência e a fé cresçam como frutos de um relacionamento contigo. Livra a nossa casa de todo o mal escondido, de toda palavra negativa, de todo espírito de divisão ou desânimo. Que nosso lar seja território consagrado ao Senhor. Abençoa os nossos relacionamentos, Pai, que tenhamos sabedoria para perdoar, paciência para esperar e amor para recomeçar. Restaura os laços rompidos, fortalece os vínculos que o tempo tentou enfraquecer e afasta de nós toda amizade que não edifica. Que tenhamos comunhão saudável, respeito mútuo e que o teu Espírito seja sempre o elo entre nós. Derrama provisão sobre a nossa casa, Senhor, que nada nos falte. Abre portas onde não vemos saída. Envia recursos de onde nem imaginamos. Tu és o nosso sustento. O nosso pão diário vem de ti. Ensina-nos a confiar mais no teu cuidado do que na lógica do mundo. Que a abundância nos encontre e a gratidão nunca nos falte. Fortalece a nossa mente. Renova os nossos pensamentos. Liberta-nos dos ciclos mentais que nos aprisionam na dúvida, no medo ou no passado. Que tenhamos uma mente saudável, firme na verdade da tua palavra. Declaramos que temos a mente de Cristo e não somos reféns dos pensamentos negativos que tentam nos derrubar. Derrama sobre nós um espírito de oração constante. Que não nos afastemos de ti, mesmo quando a rotina for intensa. Que a tua presença seja o lugar onde nosso coração descansa todos os dias. Ensina-nos a conversar contigo como filhos que confiam no Pai. Que a nossa fé não seja ritual, mas relacionamento profundo. Abençoa os nossos filhos e Senhor. Guarda o corpo, a mente e o espírito deles. Que cresçam debaixo da tua proteção, com o coração voltado para ti. Livra-os do mal, das más influências, das palavras que ferem e dos caminhos tortuosos. Que sejam luz por onde forem e tenham o teu favor sobre cada área da vida. Derrama bênção sobre os nossos empregos e caminhos profissionais. Dá-nos forças para trabalhar com excelência, sabedoria para lidar com desafios e humildade para aprender todos os dias. E se alguém entre nós está em busca de emprego, que as portas certas se abram no tempo certo, que a tua mão nos conduza até o lugar certo. Toca os nossos corpos com tua cura, Senhor. Livra-nos de enfermidades, restaura o que está ferido, remove toda dor, inflamação ou desequilíbrio. Visita aqueles que estão hospitalizados, em tratamento ou com diagnósticos difíceis. Que o teu poder se manifeste trazendo saúde completa, física, emocional e espiritual. Livra-nos da comparação. Que não percamos tempo medindo a nossa vida pela régua dos outros. Cada um de nós caminha por uma estrada única, e os teus planos são personalizados para cada coração. Que aprendamos a valorizar o que temos e esperar com fé o que ainda não chegou. Dá-nos domínio próprio, Senhor. Que sejamos firmes diante das tentações, constantes diante dos desafios e equilibrados nas emoções. Que não sejamos levados pelo impulso, mas guiados pelo teu Espírito. Ensina-nos a ter atitudes que glorifiquem o teu nome em cada pequena escolha do dia. Fortalece a nossa fé para os dias maus, quando o desânimo bater, quando a resposta demorar, quando a luta parecer grande demais, que a nossa fé permaneça de pé,
Que lembremos sempre, o Senhor conhece os planos que tem para nós e, mesmo em meio à dor, ainda assim, há um propósito maior em ação. Renova em nós o espírito de gratidão, não por aquilo que temos, mas por quem o Senhor é. Que mesmo sem respostas, sejamos gratos. Mesmo sem sinais, sejamos fiéis. Mesmo sem entender, sejamos obedientes, porque a tua fidelidade não falha, o teu amor não muda, e os teus planos sempre serão melhores do que os nossos. Pai, que possamos ser encontrados fiéis no oculto, quando ninguém estiver olhando, que ainda assim sejamos íntegros. Que a nossa devoção não dependa de aplausos nem da aprovação dos homens. Que o nosso secreto contigo seja mais forte do que qualquer aparência externa. Molda o nosso caráter em silêncio e faz brotar frutos onde só tu podes ver. Que cada manhã seja um altar novo, um lugar onde te encontramos antes de tudo, antes das mensagens, das obrigações, das distrações. Ensina-nos a priorizar tua presença, a levantar com o coração já inclinado à adoração. Que o primeiro pensamento do dia seja: Senhor, aqui estamos, e que esse encontro transforme tudo o que virá depois. Livra-nos da rigidez de quem acha que já sabe tudo. Que mantenhamos um coração ensinável, disposto a crescer, a ouvir, a recomeçar se preciso for. Não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas humildes para reconhecer que sem ti nada somos. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos discernir a tua voz em meio ao ruído do mundo. Que sejamos perseverantes nos processos. Quando a resposta demorar, que a fé não esfrie. Quando parecer que nada está mudando, que ainda assim permaneçamos confiantes. Ajuda-nos a lembrar que grandes promessas também exigem grandes preparos e que o tempo de espera não é perda, mas construção. Capacita-nos a lidar com o inesperado. Quando os planos mudarem de repente, que saibamos nos adaptar sem perder a paz. Que a nossa confiança esteja mais no autor da história do que no roteiro que idealizamos. Que tenhamos flexibilidade para seguir a tua direção, mesmo quando ela contrariar o que imaginávamos. Restaura os sonhos que abandonamos pelo caminho. Sopra vida sobre os projetos que foram enterrados por medo, frustração ou falta de recursos. Se algo veio de ti, Pai, que volte a pulsar dentro de nós. Reacende a paixão por aquilo que um dia nos moveu. E se não for mais o teu plano, dá-nos liberdade para abrir mão e paz para seguir em frente. Protege o nosso espírito de palavras negativas. Que não sejamos afetados por críticas destrutivas, comparações injustas ou declarações contrárias ao que o Senhor diz a nosso respeito. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti. Que cada palavra que ouvirmos passe primeiro pelo filtro da Tua verdade. Enche-nos de compaixão, Senhor. Que nossos olhos se abram para a dor do outro. Que não sejamos insensíveis, nem apressados demais para notar quem precisa de ajuda. Dá-nos um coração disponível, mãos generosas e palavras que levantam. Que sejamos instrumentos da Tua bondade no caminho de alguém hoje. Que a nossa fé seja prática. Não queremos apenas crer no coração, mas viver com atitudes que refletem o que cremos. Que sejamos justos nas palavras, honestos nos negócios, respeitosos nas conversas e íntegros em tudo. Que o Evangelho que carregamos se manifeste mais nas ações do que nos discursos. Senhor, guarda a nossa boca, que as palavras que saírem de nós sejam temperadas com graça, carregadas de verdade e alinhadas com o Teu coração. Que não sejamos motivo de discórdia, fofoca ou feridas. Pelo contrário, que a nossa fala seja bálsamo, pontes, consolo e edificação. Desperta em nós um espírito generoso, que saibamos repartir o que temos, mesmo quando parecer pouco, que sejamos bons administradores do que recebemos, atentos às necessidades ao nosso redor. Ajuda-nos a romper com o egoísmo e a viver com mãos abertas, sabendo que nada nos falta quando confiamos em Ti. Ensina-nos a ver além do agora, que o sofrimento momentâneo não nos segue para o que está sendo gerado em nós. Que as lágrimas derramadas hoje reguem o solo onde florescerão os milagres de amanhã. Dá-nos visão espiritual
para perceber que o invisível é mais real do que tudo o que os olhos alcançam. Que o nosso espírito não seja dominado pela pressa. Neste mundo acelerado, queremos aprender a andar no ritmo da Tua graça. Ensina-nos a desacelerar por dentro, a ouvir com atenção, a perceber os sinais do céu no meio da correria. Que cada passo seja dado com consciência e sensibilidade espiritual. Sustenta-nos nos dias cinzentos, quando a fé parecer pequena, quando o ânimo estiver esgotado, quando a alma pedir socorro silencioso, que o Teu Espírito nos renove por dentro. Que não nos entreguemos ao cansaço, mas sejamos surpreendidos por uma força que vem do alto. Dá-nos discernimento para identificar o que não vem de Ti. Que tenhamos coragem de fechar portas erradas, de recusar caminhos perigosos e de dizer não ao que parece bom, mas não é Teu. Que sejamos vigilantes, atentos e sensíveis à direção do Teu Espírito, que o perdão seja uma prática constante, que não carreguemos mágoas, nem alimentemos ressentimentos que adoecem a alma. Ensina-nos a perdoar de verdade, mesmo quando a dor gritar mais alto. Que sejamos livres do peso do passado e leves para seguir em frente com o coração limpo. Capacita-nos a falar de Ti com ousadia e amor. Que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça. Que possamos abrir a boca para declarar o Teu nome em momentos oportunos, com sabedoria, sem medo e sem vergonha. Que o mundo saiba que somos Teus, não apenas por palavras, mas por atitudes. Que cada nova manhã seja recebida com expectativa. Mesmo quando os dias forem difíceis, que ainda assim a esperança se renove. Que acordemos acreditando que o melhor ainda pode acontecer, porque Tu estás no controle. E se algo não sair como planejamos, que ainda assim saibamos descansar no Teu cuidado. Senhor, nesta oração, reafirmamos, confiamos em Ti. Não porque tudo está claro, mas porque Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que os Teus planos são de paz e não de mal. Por isso, seguimos em frente, de olhos fitos em Ti, certos de que o Teu propósito se cumprirá em nossas vidas. Pai, ao encerrarmos esta oração, não estamos encerrando a nossa busca por Ti. Pelo contrário, reafirmamos o nosso compromisso de caminhar contigo em cada passo que dermos hoje. Que essa conversa contigo permaneça viva no nosso espírito enquanto vivermos este dia. Que a Tua voz nos acompanhe em cada decisão e que a lembrança da Tua promessa seja a âncora da nossa alma. Que o nosso coração esteja tão cheio da Tua presença que nada neste mundo consiga nos roubar a paz. Que mesmo se surgirem notícias difíceis, desafios repentinos ou provações inesperadas, ainda assim, sejamos capazes de declarar: Deus está conosco e os planos dele são maiores do que qualquer tempestade. Fortalece a nossa esperança, mesmo nas áreas que parecem impossíveis. Onde já tentamos e falhamos, onde esperamos e não vimos mudança, onde oramos e o silêncio permaneceu, renova a nossa fé. Que a certeza do Teu cuidado seja maior que a dúvida. Que a Tua fidelidade, já provada tantas vezes, continue sustentando nossa confiança. Ajuda-nos a deixar o passado no passado, que não sejamos prisioneiros de erros antigos, decisões mal tomadas ou feridas que ainda doem. Traz cura onde ainda sangra. Fecha ciclos que precisam ser encerrados e abre novas portas de acordo com o Teu tempo e vontade. Somos Teus e acreditamos que o novo já está sendo preparado. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Não a alegria momentânea, baseada em circunstâncias, mas a alegria firme de quem sabe em quem tem crido. Que possamos sorrir com leveza, mesmo diante da incerteza. Que o nosso semblante revele a paz que habita dentro de nós, porque temos um Deus que conhece cada detalhe do futuro. Protege os nossos passos no Senhor. Livra-nos de armadilhas visíveis e invisíveis. Cobre-nos com Teus anjos e livra-nos de todo mal, acidente, inveja, palavra maldita ou cilada do inimigo. Que cada ambiente que pisarmos seja consagrado a Ti. Que sejamos luz mesmo em lugares escuros e instrumentos de paz onde houver conflito.
Que os frutos do Espírito se manifestem em nossas atitudes. Que o amor seja a nossa base, a alegria nos sustente, a paz nos envolva, a paciência nos molde, a bondade nos guie, a fidelidade nos firme, a mansidão nos conduza e o domínio próprio nos proteja. Que o nosso dia reflita a natureza do Teu reino em cada detalhe. Derrama sobre nós a Tua graça, aquela graça que nos alcança mesmo quando não merecemos, que nos envolve quando nos sentimos fracos, que nos levanta quando tropeçamos, que nos transforma sem nos condenar. Somos frutos da Tua misericórdia, Senhor. E é por essa graça que escolhemos viver, respirar, caminhar e continuar. Que nossos olhos estejam abertos para as pequenas bênçãos. Um café quente, um abraço sincero, uma mensagem de carinho, um céu bonito. Que possamos enxergar os detalhes do Teu cuidado nos momentos simples do dia. E que nunca sejamos tão ocupados a ponto de não notar os milagres discretos que o Senhor faz por nós. Que o dia de hoje seja um marco de recomeço, um divisor de águas em nossas vidas, que possamos olhar para trás com gratidão, para frente com fé e para cima com confiança. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ainda ecoa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, Te entregamos este novo dia com inteireza. Nada queremos guardar para nós, nada queremos controlar com nossas próprias forças, que tudo esteja sob Teu governo. Guia os nossos passos, protege os nossos lares, guarda os nossos amados, e faz com que este dia seja mais um capítulo da história linda que o Senhor tem escrito para nós. E quando a noite chegar, que possamos deitar em paz, certos de que vivemos o dia no centro da Tua vontade. Que tudo o que fizermos hoje seja reflexo da nossa fé, da nossa obediência e da nossa esperança no Teu plano. E que mesmo se algo der errado aos nossos olhos, possamos descansar sabendo que o Senhor está conduzindo tudo para um propósito maior. Senhor, nesta manhã também Te pedimos sabedoria emocional, que saibamos lidar com nossas reações, com os altos e baixos da alma, com os gatilhos do passado e as pressões do presente. Que não sejamos reféns das emoções, mas instrumentos do Teu Espírito. Dá-nos equilíbrio quando formos provocados e serenidade quando formos desafiados. Dá-nos coragem para sermos diferentes neste mundo. Que não nos moldemos aos padrões da maioria, mas sejamos guiados pela Tua verdade. Que tenhamos firmeza para manter os valores do reino, mesmo quando parecer mais fácil ceder. Que sejamos sal, onde tudo perdeu o sabor, e luz onde tudo escureceu. Ensina-nos a ter contentamento, que não sejamos ingratos por aquilo que ainda não chegou, nem cegos ao que já temos. Que saibamos valorizar os pequenos começos, os progressos discretos, os milagres silenciosos. Que possamos caminhar celebrando o agora, com o coração livre da ansiedade, de querer mais sem perceber o que já temos. Que saibamos renunciar o que nos afasta de Ti. Mostra-nos, Senhor, o que estamos carregando e que já deveríamos ter deixado para trás. Se houver relacionamentos, hábitos ou distrações que tenham abafado Tua voz em nós, revela com clareza e dá-nos força para abrir mão, mesmo que doa, mesmo que pareça perda. Que o nosso espírito esteja disponível para Te ouvir nos detalhes. Fala conosco nas entrelinhas do dia, nas pausas, nas músicas, nas conversas, nos sinais. Ensina-nos a perceber o Teu cuidado nas entrelinhas. Que não vivamos distraídos demais a ponto de ignorar os recados celestiais. Livra-nos da necessidade de controlar tudo. Que possamos descansar no fato de que Tu estás no comando. Que soltemos as rédeas daquilo que não depende de nós e entreguemos a Ti o que é Teu. Que não fiquemos sobrecarregados tentando prever o futuro, mas confiemos que o Teu plano está em andamento. Que o nosso olhar sobre a vida seja mais leve. Que saibamos rir com mais frequência, respirar com mais profundidade e perceber beleza nos lugares simples. Que a nossa rotina seja cheia de significado. Que o ordinário se torne extraordinário porque caminhamos contigo,
mesmo nos detalhes que parecem comuns. Restaura a nossa sensibilidade espiritual, que voltemos a nos comover com o teu amor, com a tua palavra, com a tua cruz. Que a intimidade contigo não se torne algo frio ou automático. Que o nosso coração se mantenha quebrantado, disponível e sensível como no primeiro amor. Que sejamos constantes. Que não te busquemos apenas nos dias de dor. Que a nossa oração não dependa do problema, mas do relacionamento. Que a nossa fidelidade a ti se mantenha quando tudo estiver bem, e não apenas quando estivermos clamando por socorro. Que a nossa fé não seja sazonal, mas profunda e duradoura. Que sejamos intencionais em fazer o bem. Que não esperemos aplausos nem reconhecimento, mas que sejamos movidos pelo teu amor. Que nossos gestos pequenos tenham grande impacto no invisível. Que a nossa generosidade revele o teu reino mesmo quando ninguém estiver vendo. Ensina-nos a descansar sem culpa, que saibamos parar quando for hora de parar, sem nos sentirmos menos úteis, que respeitemos nossos limites e não romantizemos o esgotamento. O Senhor é o Deus do trabalho, mas também é o Senhor do descanso, que possamos ser produtivos, mas também restaurados, que a nossa confiança não esteja naquilo que temos, mas em quem o Senhor é. Se tudo nos faltar, que ainda assim permaneçamos em pé. Se todas as portas se fecharem, que ainda assim te adoremos. Que nada neste mundo tenha mais valor para nós do que a tua presença. Dá-nos pureza de intenção. Que o que fazemos hoje não seja para impressionar, competir ou vencer, mas para servir, amar e semear. Que nossos planos estejam alinhados com o teu propósito e que o nosso maior prazer seja obedecer ao teu chamado. Tira de nós o espírito de autossabotagem. Livra-nos do medo do sucesso, da dúvida sobre o nosso valor e das vozes internas que tentam nos diminuir. Que possamos ver a nós mesmos como o Senhor nos vê. Filhos amados, criados com propósito e escolhidos para brilhar com a tua luz. Protege o nosso tempo, que saibamos dizer não ao que nos rouba energia, foco e paz. Que o nosso dia seja bem administrado, que priorizemos o que edifica e deixemos de lado o que só serve para nos distrair ou atrasar. Que o nosso tempo seja um instrumento do teu plano. Dá-nos sede da tua palavra, que ela não seja apenas um livro aberto, mas uma semente viva em nosso interior. Que cada versículo lido floresça em atitudes reais. Que o nosso coração seja terra fértil para aquilo que o Senhor quer plantar em nós. Que a nossa identidade seja firmada em Ti. Que não sejamos definidos por erros, rótulos, estatísticas ou opiniões alheias. Somos mais do que os nossos fracassos e também mais do que as nossas conquistas. Somos Teus, e isso basta. Ensina-nos a viver com essa convicção. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela
e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.